Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, convidando você a se aprofundar nas Escrituras e a perceber que estamos vivendo em um tempo muito especial. Vivemos a última geração antes da vinda de Jesus, antes do arrebatamento da igreja. E no programa de hoje, conversando ainda sobre esta linha do tempo, sobre este plano de Deus, vamos estudar hoje sobre o Templo de Jerusalém. Vamos lá? Deixe seu coração bem aberto. O programa Os Gideões já começou. Vamos então estudar a palavra? Em 1 Crônicas, capítulo 28, de 11 a 19, nós vamos ver que Davi recebe de Deus a planta do templo. E Davi passa isto para o seu filho Salomão. Davi já passa alguma coisa que veio de Deus, assim como Deus deu para Moisés a planta do tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, um modelo para levantar o tabernáculo, porque seria uma figura do plano de Deus, Deus habitando com os homens, Deus habitando no meio de seu povo. Assim, a continuidade desse projeto do Senhor agora ali estaria no templo de Salomão. Para quê? Para que era necessário um templo? Sim, o tabernáculo era de tecido, era de cortinas, era de linho, mas o tempo ia passando. Era necessário alvenaria, era necessário que fossem pedras, era necessário madeira, era necessário ouro. E ali estava a planta que Deus deu a Davi. Vamos ler? 1 Crônicas 28, 11 diz: Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. O que é propiciatório? É aquela tampa da arca da aliança. Propiciatório é aquela tampa de ouro com 4 dedos de largura, com 2 querubins sobre ela, onde o sumo sacerdote aplicava o sangue quando ele entrava no Santo dos Santos. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras ao redor. Para os tesouros da casa de Deus, para os tesouros das coisas consagradas e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas. E para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro e de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata e de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro, as suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata. Por que haveria objetos e utensílios de ouro e objetos e utensílios de prata? Sabemos que o ouro simboliza a glória de Deus, simboliza a Shekinah de Deus, a presença de Deus, a realeza do Senhor, a grandeza do nosso Deus no ouro. E a prata representa a redenção. A prata fala da obra de Jesus. Jamais poderíamos contemplar a glória do Senhor sem passar por Jesus, sem passar pela cruz, sem passar pelo Calvário, sem passar pelo sangue derramado em nosso lugar. Sim, o templo vai nos mostrar a mesma disposição do tabernáculo. O templo vai nos mostrar o mesmo caminho do tabernáculo. Os utensílios sendo dispostos em forma de cruz, mostrando que o caminho novo e vivo que foi aberto até o Pai, que foi aberto até a Arca da Aliança, passava pela cruz.
pelo Cordeiro de Deus, por Jesus. E o texto continua dizendo: segundo o uso de cada um, também o peso de ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro, o devido peso de cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma com o seu peso, o peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Como Moisés recebeu do tabernáculo, Davi recebeu para o templo. E Salomão, então, toma tudo que Davi lhe reservou, tudo que Davi havia guardado, havia despojado dos seus inimigos nas batalhas. Todo o ouro, toda a prata, toda a pedra preciosa, todo o bronze que Davi havia separado para a construção do templo. Ele passa tudo para Salomão. E Salomão vai seguir exatamente aquela planta. Salomão sabia que em Israel não havia peritos para construir uma obra de tal envergadura. Em Israel não havia peritos na ourivesaria, não havia para ourives, não havia gente perito para fazer tudo isto. Então ele traz de Irão, do rei de Tiro, ele traz artista, ele traz a Abirão que vai construir o templo. E em 1 Reis, no capítulo 6, nos fala sobre a construção do templo de Salomão. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo. Para a casa, ele fez janelas de fasquias fixas superpostas contra a parede da casa, tanto do santuário como do Santo dos Santos. Edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 5 côvados de largura, o do meio 6, o terceiro 7, porque pela parte de fora da casa em redor fizera reentranças, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Esta foi uma característica muito especial e significativa na construção do Templo de Salomão. Hoje, nós estamos com este assunto muito diante dos olhos, tanto aqui no Brasil, uma réplica do templo tendo sido levantada em São Paulo, como a réplica perto de Jericó, em Israel, e em Israel já se anunciando a construção do terceiro templo e a necessidade de se levantar este templo. Este assunto está bem diante de nós hoje, 2000 anos depois que o templo foi destruído. Salomão construiu de uma maneira assim, em excelência. E para ser em excelência, se você já foi em Israel, você deve se lembrar daquelas grandes pedras com as suas laterais ou com o seu contorno trabalhado. Pedras lavradas milimetricamente para serem encaixadas. Hoje nós temos as nossas construções feitas com concreto, com cimento. Então você dá a forma aos viadutos como quer, aos prédios, aos edifícios. E nós temos construções de Niemeyer, construções tão lindas com concreto. Mas naquela época não havia concreto. Tinha de se lapidar pedra por pedra para que elas fossem superpostas e encaixadas perfeitamente. O desenho era feito,
As medidas eram tiradas e as pedras deveriam ser cortadas, deveriam ser trabalhadas. Não com as máquinas hoje que nós temos, elétricas, o funcionamento hoje das grandes máquinas, mas era tudo manual. E manual na pedra há muito barulho. Barulho de cinzel, do martelo, dos machados, aqueles instrumentos cortantes, tem fazendo barulho tão forte na pedra. E Salomão ordenou que todas as pedras fossem cortadas na montanha. Milhares de pessoas vieram para este trabalho. Milhares foram usados para o serviço da construção do templo. E não se ouvia o barulho dos martelos e dos instrumentos cortando a pedra. Se trazia tudo prontinho e se encaixava. Você sabia que eu e você somos pedras vivas na construção do santuário do Senhor? Você sabia que nós somos lapidados pelo Espírito Santo para encaixarmos exatamente no lugar que Deus planejou para nós? Você sabia que cada pedra é lapidada milimetricamente para ocupar aquele espaço, nem mais, nem menos? Por isso, o Espírito Santo trabalha em nós, em mim e em você, tirando aquilo que está demais, aquilo que é do eu, aquilo que é da carne, aquilo que é humano, aquilo que é pecaminoso, aquilo que é ruim, e deixando apenas aquilo que Deus pode usar, deixando apenas aquilo que será usado pelo Senhor e se encaixará perfeitamente neste santuário edificado pelo Senhor. Você já é uma pedra do santuário do Senhor? Você tem certeza da sua salvação e se sente como parte deste edifício ou ainda não? Vamos orar então? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se disponha diante do Senhor dizendo: eu quero ser habitação do Deus vivo. Eu quero que tu trabalhes em minha vida e me uses nesta geração. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu me entrego a ti de corpo, alma e espírito e te peço, Senhor, tira da minha vida tudo que não é teu, tudo que não te pertence. Eu renuncio a toda aliança feita com as trevas, a toda aliança mundana, e eu me entrego a ti. Estou aliançado contigo para pertencer a ti, Senhor, e para que tu pertenças a mim. Eu me entrego a ti para ser parte deste templo construído por ti, santuário do Deus vivo. Recebe-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É isso aí. Tenha certeza de que o Senhor habita em você e você habita nele. E te convido para o nosso próximo programa. Se Deus quiser, estaremos aqui. Até lá!